Qual é, meu irmão? Tá olhando o quê? O que é? O que tá olhando pra minha bunda? Nerds, bem-vindos ao Nerd Office! Hoje nós temos... Olha, é muito trailer, gente. A gente reclamou que tava sem trailer, que os filmes estão tudo adiados, né? Mas aí começou a vir trailer de jogo que a gente gosta, veio trailer de filme de terror do Kevin Bacon que a gente gosta. E agora, gente, a gente teve que fazer mais um Trailer Office, porque não é à toa, não é qualquer trailer, saiu o trailer da série Fundação. Isso é um evento pro mundo nerd, é sério. Fundação é uma série de livros do maior escritor de ficção científica da história, Isaac Asimov, o meu escritor favorito, com quem eu comecei a gostar de ler, lendo Eu, Robô, lá na minha adolescência. É uma mente fascinante, porque lá atrás, na década de 40 e 50, Isaac Asimov estava explorando o mundo do futuro, que obviamente mudou muita coisa, ele não é um grande profeta do futuro, mas a forma como ele avaliava a ficção científica e para onde a humanidade poderia ir foi base, semente para toda a ficção científica moderna. E eu vou explicar por que, vendo esse trailer, é um dos meus livros preferidos, aliás, e eu espero que seja uma boa série. Mas pera, primeiro, eu quero falar do seu futuro imediato, não do futuro da ficção científica, do futuro dos seus investimentos, porque a Nova Futura acredita muito em prover educação financeira para os seus clientes. Vocês sabem, eles estão com a gente há anos fazendo uma vez por mês o Nerdcast. Pensando em expandir sua comunicação, eles criaram o Futura Academy, que é uma central de cursos educativos que eles dão sobre o mercado financeiro. E preste atenção, porque a Nova Futura lançou um curso novo chamado Saindo da Poupança, justamente para te ensinar que existem muitas opções de investimento fora aquela boa e velha poupança, onde eles ensinam sobre indicadores financeiros, tesouro direto, renda fixa, debêntures, fundos de investimento, certificações de operações estruturadas, um monte de conteúdo sobre como investir na prática, que eles estariam vendendo esse curso por R$99. Mas calma, porque como estamos em um momento de isolamento social, onde as pessoas estão usando muito seu tempo para aprender em casa, eles vão baixar o preço de R$99 para R$1,99! Exatamente. Você não ouviu errado. O curso da Futura Academy, Saindo da Poupança, por R$1,99, um preço simbólico para que você pegue o resto dessa grana e já comece a investir. Vale até dia 3 de agosto de 2020, então você tem tempo para pensar, mas gente, por R$1,99, R$1,99! Só clica aqui e vai conhecer a Futura Academy. E sai a poupança! E vamos lá que eu tenho muito a falar sobre fundação, que eu amo de paixão. Olha aí, Azaghal, um elevador espacial. Chama Pé de Feijão. Tem um livro chamado Guerra do Velho. E aí eles têm esse elevador espacial que nesse livro eu achei um nome muito bom. Chama Pé de Feijão. Pé de Feijão. Que é uma forma de você sair da Terra e ir pro espaço, pra uma estação espacial ou o que seja, sem estar dentro de uma nave do Elon Musk. O mais maneiro é que o conceito do elevador espacial... Pé de Feijão. Do Pé de Feijão, isso não é uma ficção científica completamente quase fantástica como, sei lá, o teleporte do Star Trek, sabe? É factível mesmo o elevador espacial e pode ser que a gente tenha um dia. Não assim gigante como ele é, mas é bem mais simples que isso. Mas o elevador espacial é uma parada factível. Tá descendo. Desce. Esse planeta que nós estamos vendo é Trantor. Lá vem o Jovem Nerd da palestrinha. Pô, mas... Palestrinha de Asimov. Mas eu amo, eu li esse livro com uma... Nossa, foi uma parada de explodir a cabeça. A Fundação, são vários livros, né? A Fundação é um livro de 1951 e que ele é a raiz de qualquer história moderna de ficção científica que lide com impérios galácticos. Foi a primeira história de ficção científica que imaginou o império que se estendia, o império humano que se estendia por toda a galáxia. Então, o que veio depois, Duna veio 15 anos depois, que também lida com o Império Galáctico, também lida com o cenário político e etc. Star Wars, o Império Galáctico que domina a galáxia, Star Wars, tudo isso vem da raiz de Fundação. Fundação se passa mais ou menos 50
50 mil anos no futuro, no nosso futuro. O Império Galáctico, em fundação, existe há 12 mil anos. Então eles estão no ano 12.000 e tanto, que é contado a partir do início do Império Galáctico. Trantor é a capital do Império Galáctico e a Terra, ninguém sabe onde a Terra mais é. Ninguém entende. A Terra tá perdida. Aí vira a Terra Prometida. Battlestar Galáctica. Ou então pode estar estragada, né? Então ninguém comenta de Terra. Não existe. A Terra é um lugar que da onde a humanidade veio e ninguém mais sabe onde é. Isso que é muito maneiro. E Trantor é um planeta que é toda uma cidade. Qual é o planeta que a gente conhece que é toda uma cidade? Coruscant, de Star Wars, que é completamente chupado de fundação. Então a personagem tá aí descendo em Trantor. Isso que eu acho maneiro, que é tão no futuro que você não precisa dizer que, sabe, carros voadores, holografia, essas coisas. Você pode misturar um pouco com essas coisas meio passadas, né? Tipo esse hall, parece uma coisa meio... Mas eu fico um pouco decepcionado em saber que 50 mil anos no futuro tem porta ainda. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Por que você quer no lugar de uma porta? Eu não sei, amigo. 50 mil anos? A porta, rapaz, ela não é só um divisor de espaços. A porta é um divisor de privacidade, cara. Ah, não sei, isso vai ser sempre necessário. Energia. You're going to arrest me tomorrow. Cara, agora eu fiquei arrepiado. Lá vem palestrinha. Não, olha só. Eu não faço ideia, nunca li Fundação. Então, eu vou explicar agora pra todo mundo que nunca leu. Esse é o Jared Harris, o ator que tava em Chernobyl. Certo. Incrível. É verdade. Sim. Olha aí. Ele é muito bom, cara. E ele é o Harry Seldon perfeito. Nunca tinha imaginado um ator tão incrível pra ser o Harry Seldon quanto ele. Quem é o Harry Seldon? Ele é a peça fundamental da história. O Harry Seldon, ele inventou a psicohistória. Essa é toda a base de Fundação. A psicohistória é uma ciência que é uma união de matemática, psicologia e sociologia. Ele junta essas três disciplinas para prever o futuro. E aí eu falo assim, não, como assim prever o futuro? Não tem nada de sobrenatural, etc. A ideia da psicohistória como uma ferramenta científica é você entender tendências de como uma sociedade vai evoluir. É impossível prever o que vai acontecer com um indivíduo. Isso é um pouco Westworld também, né? O Westworld chupou daí, então. O que é o negócio de... O computador lá, gigante, que... A terceira temporada do Westworld. Ah, eu não vi. Ih, jovem nerd, olha isso? aí. Simple macro. Tem um computador gigante lá que prevê possibilidades de futuro. Então, isso é criado pelo Asimov nesse livro, onde, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi deflagrada pelo assassinato do Francisco Ferdinando, certo? Sim. A psicohistória jamais poderia prever o assassinato do Francisco Ferdinando. Não pode prever um indivíduo, não pode prever mas ela poderia prever que se não fosse o assassinato do Francisco Ferdinando, algo mais iria deflagrar o conflito mundial que aconteceu. O conflito ia acontecer. Por quê? Você não analisa isso, que foi porque mataram o cara. Analisa porque houve mudanças tecnológicas gigantescas, evolução industrial, podia se transportar suprimentos mais fáceis por todos os cantos, armamentos novos estavam surgindo. Então o que acontece? Havia um tremor no balanço de poder que iria ser testado por qualquer coisa. Então não fosse esse assassinato, alguma coisa ia gerar um conflito dessa escala, que iam fazer impérios ruírem, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então o que ele quer dizer é o seguinte: a gente não pode prever o que acontece com uma pessoa, a gente pode prever os movimentos sociais. And you? It's almost a certainty. Quase uma certeza vão prender você. Cada um se agarra no que pode, né? O quê? Porque tem filme que tem do diretor, do produtor. Esse é do co-roteirista. O David Goyer. Co-roteirista. O cara que escreveu junto. Não, mas o David Goyer... Vai chegar um dia que vai estar assim, do malandro da limpeza. Não, cara, então... Tem gente que ficou meio com o pé atrás do David Goyer ser o showrunner, mas ele... ele escreveu também os roteiros. Ele co-escreveu. Não, é porque teve outros roteiros, mas ele era basicamente o cara... ele é um dos caras das peças importantes. Então eles poderiam botar assim, do cara que era basicamente o cara... Ai, gente...
You're familiar with my work, Psychohistory? No livro, existe um personagem chamado Gal Dornick. Ele é um matemático brilhante, jovem, que vem de um planeta periférico, nunca teve em Trenton. E ele foi transformado numa personagem feminina na série, mas que vai terminar sendo o biógrafo do Harry Seldon. E vai levar a mensagem do Harry Seldon Psicohistória à frente. Então, como é um personagem que vem de um planeta periférico e tal, que não vive na metrópole e tal, botaram num barco, assim, num planeta com anéis. É muito maneiro. Um cenário ficção científica absurdo, né? Esses contrastes, assim. Animal. You're familiar with my work, Psychohistory? Aí ele falando, ó, meu trabalho, psicohistória. It's not a theory. O malandro fala, eu conheço em teoria. É. Não é uma teoria. They're worried you can predict the future. They're worried people believe I can. É isso. O cara fala assim, vocês estão preocupados com a possibilidade de você prever o futuro. Ele, não, estão preocupados com a possibilidade de acreditarem que eu posso. Que eu posso, exatamente. É muito maneiro. Por quê? Qual é essa previsão do Harry Seldon através da psicohistória? O Asimov, quando escreveu essa história, ele estava fascinado pelo Império Romano. Ele estudou livros e livros sobre a queda do Império Romano. Então ele imaginou, trazendo isso para o âmbito de ficção científica, na época, ele escreveu isso no final da década de 40, né? Então na época havia muito mais forte a noção de que com a queda do Império Romano, a Europa entrou na Idade das Trevas, né? Uhum. Que era, né, a quebra de um grande poder centralizado em vários feudos e eles viviam em guerras uns com os outros, etc e tal. Que foi basicamente a Idade Média. Então, ele imaginou, como é que eu posso transpor essa história fascinante para um universo de ficção científica? Daí que ele inventou o Império Galáctico, sendo como se fosse um grande Império Romano. Um império centralizado, civilizado e que funcionava muito bem até que ia dar merda. O Império iria ruir. Então, através da psicohistória, o Harry Seldon prevê que o Império Galáctico vai ruir. Não há como impedir isso. Uhum. Inclusive, tem uma passagem brilhante do Harry Seldon no livro explicando isso, que o nosso querido Guilherme Briggs leu no nosso Nerdcast de Isaac Asimov. Olha isso. A queda do Império é, meus senhores, um movimento contra o qual não será fácil lutar. É ditado por uma burocracia crescente, falta de iniciativa, congelamento de castas, excomunhão de curiosidade, centenas de outros fatores. Tem continuamente progredido de há séculos para cá e apoderou-se demais da massa humana para poder parar. Ou seja, ele fala, não é uma coisa que a gente descobriu agora. Tá acontecendo há muito tempo. Mas olha só, vamos ser frango aqui. Império Galáctico aí de 50 mil anos? Não, 12 mil. Mesmo assim, é um bom tempo. Foi uma boa, exato, né? Um bom tempo. Durou pra caralho. Durou bem pra caralho, né? Mas o que ele prevê? Qual é a previsão terrível? Que a galáxia vai entrar em uma era de barbárie e escuridão e obscurantismo que vai durar 30 mil anos. Aí é ruim. E aí o que acontece? Aí é bom ter nascido antes disso, né? Não, qualquer momento desses 12 mil anos. 12 mil anos seria melhor do que agora. Exatamente. They don't like the future I predict. Eles não gostam do futuro que eu prevejo. Mas é o que a gente tá vivendo. Se alguém tivesse falado, a gente, inclusive, acho ela falando aí há um tempão, né? Mas é isso que a pessoa acaba tendo um manto de profeta do apocalipse e tal. Por isso que ele falou que no início ele vai ser preso. Ele começa o livro sendo preso, sabe? Porque as pessoas falam que o Império Galáctico é sólido. Como é que esse cara veio aqui dizer que vai tudo cair? E ele fala, olha, é sólido como um grande carvalho que tá podre por dentro. Você vê ele majestoso por fora, a casca, mas até bater a ventania e ele se desfaz, né? E é isso que ele tá querendo dizer, que o Império... É tipo, hoje eu abri um vinho e eu uso um negócio que chama Coravan. Essa minha vai ser muito boa, né? E esse Coravan é um aparelho que ele tem uma agulha e ar comprimido. E aí você espeta a agulha na rolha sem remover a rolha do vinho. E aí você espeta a agulha até ela ultrapassar a rolha. E aí você joga pequena quantidade de ar comprimido dentro do vinho. E como dois corpos não podem, né, ocupar, o vinho sai. Ah, tá. Entendeu? E aí você consegue tirar vinho de dentro da garrafa. Sem tirar a rolha. Sem tirar a rolha, assim prolongando a vida do vinho. Então eu não preciso tomar a garrafa inteira toda vez que eu quero beber vinho. Eu tomo uma tacinha e guardo a garrafa. E aí eu peguei uma garrafa e achei que tava tudo bem. A garrafa era o meu carvalho. Perfeito. Só que ela tinha só mais uma taça de vinho. Ah, que você já tava fazendo. Que eu já tinha usado algumas vezes. Certo. Aí eu falei, já que eu tenho só uma taça de vinho aí... Você vai abrir. Exato, não tem mais necessidade de gastar o gás do Coravan, que não é barato. Fui botar o saca-rolha. Quando eu apertei o saca-rolha, a rolha entrou pra dentro.
Então a rolha não tava firme. Ah, E o vinho tava vinagrado. zoado. Então por fora tava lindo. Quando eu bebi foi uma Olha desgraça, uma aí, derrota. legal, que beleza. Olha, tá vendo? É isso. As coisas aparentam... Mas eu bebi o vinho mesmo assim, só pra... Aí Se aí você tá foda-se, acabando o Império Galáctico, vou aproveitar até o final. Bebe o vinho, merda que se foda. Qual é a proposta do Harry Seldon? Não é parar. Ele fala que é imparável. Como é que você para um furacão? Você não para o furacão, né? A proposta dele é criar uma fundação, Arca de Noé. só que de conhecimento. A fundação seria um projeto onde eles reuniriam todo o conhecimento e avanço da humanidade criado em todos esses milhares de anos e protegeriam da barbárie galáctica para tentar reduzir o tempo de barbárie de 30 mil anos para apenas 1000 anos. Bom, Não é? Não é uma boa algumas proposta? gerações vão tomar no cu, inacreditavelmente. Essa né? geração de Essa galera se fudeu. Exatamente. Você tinha um período para nascer, que era 12 mil anos antes, ou tá lá, depois de 14 mil anos pra ter uma margem de segurança. Exato, você vai nascer logo nos 1000 anos de Se você merda. nasceu no ano 13 mil até o ano 14, Se fodeu. tu escolheu muito mal, mano. The Empire will fall. Aí, o Império vai cair. Will vanish. A ordem vai sumir. Cara, o que é isso? Isso é Hollywood, maluco. Não sei. Parece uma máscara. É uma máscara, pois é. Tá vendo? Protege É, os olhos, tapou os cria olhos. uma É bizarro porque parece que a película. pessoa não vai conseguir respirar ali, né? Mas... É, mas é... Caraca. This Olha, massive tudo event queimando. rushing. Aí, Gargantua. Cara, eu não sei o que é isso. Eu não É um lembro buraco disso negro. no livro. Mas é um buraco negro, mas aparentemente com uma estrutura construída em volta. Olha que bizarro. Buraco negro aí que o Nolan trouxe no Interestelar, né? Que depois assim se provou ser muito preciso. É, agora é... Agora faz parte, né? agora é canon. É canon. Meters. Esse monstro, isso não tem. Asimov é basicamente conversa e diálogo. É, mas aí essas paradas não há Deus monstro... que aguente o filme só de conversa e diálogo. Tem que botar um monstrinho de vez em quando. É, Tem pois que é. botar uma aventura aí, Jovem Nerd. Mas o que acontece? Deixa eu falar um pouco mais sobre... Eu não vou dar muito spoiler porque vai virar uma série e eu não quero spoiler a história pra vocês. Mas só pra criar o interesse. A história de Fundação se passa por 1000 anos. Eram vários contos que foram se reunindo em livros. Então o Harry Seldon morre no início. Entendi. Porque se passa tantos anos, já morreu. O cara era velho já. Ele falou assim, ó, a merda é essa, lidem com essa porra, tchau. E aí você vai lidando com novos personagens a cada passagem de tempo, Entendi. entendeu? E eu sempre achei que é infilmável isso, porque você precisa de personagens do início ao fim. Eu vi no casting, por exemplo, essa atriz que faz a Gal, que vai ser a biógrafa do Harry Seldon, ela tá listada, pelo menos no IMDb, por 10 episódios. E o Harry Seldon também. Então, pode ser, eu não sei, pode ser, e tomara que seja, que cada temporada dessa série seja um período desse tempo, entendeu? Por que é interessante falar que tem esses saltos temporais? Porque quando o Harry Seldon imagina que a galáxia vai cair em barbárie e que vai ter um lugar com todo o conhecimento tecnológico e social, de avanços sociais que a humanidade atingiu, esse lugar vai se tornar um alvo. Claro. Então, logo o que acontece, alguns anos depois, 4 planetas em volta de Terminus, que é o planeta onde se constrói a fundação, entram em guerra civil contra a galáxia, são os primeiros dissidentes do Império Galáctico. E esses 4 planetas começam a ficar de olho em Terminus, que é onde fica a fundação. Que fundação é absolutamente mais avançada do que os planetas que estão se matando em guerra civil. Claro. E aí, na época que o Asimov escreveu, final da década de 40, no alvorecer da era nuclear, isso deve ser atualizado na série, mas ele escreveu que a fundação, Terminus, tinha o poder nuclear que nenhum outro planeta tinha, porque estavam todos decaindo em barbárie. Então, eles tinham um poder bélico maior do que os outros planetas, e essa era a vantagem deles, entendeu? E os outros planetas almejavam o poder nuclear de Terminus. Então, o Harry Seldon, ele sabia que haveriam várias crises que Fundação sofreria. Aham. E ele grava hologramas de que o primeiro holograma aparece 50 anos depois da parada, que ele já estava morto. E ele grava hologramas orientando as pessoas de o que fazer. Porque ele previu através da psicohistória. Mas não adiantava nada falar um monte de coisa agora. Então ele deixa pra Ele não contar na podia hora falar, certa. ele não podia falar antes, exatamente porque ele sabia que a história tinha que se desenvolver sem a influência desse conhecimento até o momento certo. É incrível. E aí, em cada grande crise, o holograma, e o Gal é o guardião dos hologramas do Harry Seldon, pelo menos até o fim da sua
sua vida. E cada momento dessa crise, ele vai prevendo o que vai acontecer e ele vai prevendo o que fazer. Tanto que, em algum certo momento, ele orienta a eles criarem uma religião pra dominar, pra, tipo assim, catequizar os planetas em volta dentro dessa religião, pra eles dominarem eles através do poder religioso sem violência. Porque uma coisa que o Asimov sempre guardou, que é uma frase de fundação, é: a violência é o último refúgio dos incompetentes. Isso é tipo um mote da fundação. Eles não era pra criar guerra com os outros, era pra dominar, mas de outras formas. Então, sem dar muito spoiler, uma das soluções das primeiras crises era criar uma religião e fazer um domínio religioso através das suas orientações nos outros planetas. Então, cara, Fundação é uma viagem incrível através de anos e séculos de uma história muito bem pensada, que é a semente de toda a ficção moderna que a gente vê hoje. E finalmente tá vindo aí. Only we can shorten the darkness. Só nós podemos diminuir a escuridão, tá vendo? Não é nem acabar com a escuridão, meu amigo. Ah! Tô arrepiado, putz grila, vai existir Fundação, por favor, não erre. Pode ser uma bosta também, mas não erre. Não errem! E eu quero também falar sobre Telecine, lembrando você que você pode fazer a assinatura do Telecine agora e ter 2 meses de Telecine de graça em casa. Olha só, é só usar esse cupom aqui, Telecine 60 dias, que tem muito filme. Tem um catálogo de mais de 2.000 filmes pra você ver. Por exemplo, Bacurau, você que está se prometendo que todo mundo viu Bacurau, você não viu, então agora você pode ver Bacurau. Mas se for, vai na paz. Tem um dos filmes mais importantes do ano, Infiltrado na Clã. Tem Jogador número 1, olha aí! Provavelmente você já viu, mas você vai querer ver de novo. Quantos easter eggs você acha nesta tela de Jogador número 1? É muita coisa, gente. Acho que ninguém conseguiu contar todos os easter eggs. E agora você pode ver, rever, voltar, até porque você vê no cinema, você pode voltar. Ah, será que eu vi? Eu vi uma Tracer ali? Eu vi! Então, você clica aqui, vai assinar Telecine com 60 dias de graça aqui. Telecine 60 dias. Você quer ver mais de 2.000 filmes maratonar esse fim de semana inteiro, tem um monte de filme bom, vai lá, clica aqui e assina agora o Telecine. Perguntinha da semana: aonde vocês acham que a gente tem que construir a fundação da Terra? Porque tá foda. Tô gravando ainda, só um minuto. É urgente? Não, só vai querer pão de queijo? Vou. Tá. É urgente. Vou querer pão de queijo.